Olá pessoal, eu sou Marcelo Tito, sou psicólogo clínico, sou especialista em dor. Desde 2019 eu venho atendendo pacientes com fibromialgia de todo o Brasil e de outros países até, são brasileiras que moram no exterior, através do atendimento online. E com muita alegria eu recebi o convite da doutora Marcela para conversar aí com os profissionais, gravar esse vídeo, né, para os profissionais aí do Hospital da Criança, né, e da Rede Cidadania Atenção Especial. Essa atividade é uma atividade que está sendo realizada pela CIPA-SER2. Eu gostaria de poder participar com vocês de forma presencial, mas por uma questão de agenda não foi possível. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre fibromialgia, sobre o meu trabalho e responder algumas perguntas, né, que a doutora Marcela me enviou para poder trazer aqui um pouco de essa troca de informação com vocês. A fibromialgia ela é uma síndrome dolorosa que afeta, na sua grande maioria, mulheres. E essa síndrome ela afeta a pessoa de uma forma muito complexa, pois além das dores físicas, da fadiga, muitas vezes de outros sintomas físicos, mas ela também afeta a pessoa de uma forma social, familiar, laboral. Então, é muito importante que a pessoa que tenha fibromialgia ela esteja em tratamento, é muito importante que a pessoa que tem fibromialgia esteja buscando esse processo de melhora, porque devido a tantos fatores e a tantas áreas da vida que são afetadas de forma simultânea, muitas vezes a paciente que tem fibromialgia, ela acaba também desenvolvendo quadros de depressão, muitas vezes de ansiedade. E uma coisa interessante relacionada a esse assunto é que a depressão ela acaba intensificando também o quadro de fibromialgia e a ansiedade também acaba intensificando muitas vezes o quadro de dor, isso fazendo com que ocorra um ciclo disfuncional aí onde um retroalimenta o outro nesse processo. Devido a toda essa complexidade da fibromialgia, as pessoas perguntam muito qual é o melhor tratamento para fibromialgia, né? E a própria literatura médica traz isso, o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia também traz essa informação. E o melhor tratamento para fibromialgia é o tratamento multidisciplinar. Muitas pessoas acabam tendo a sua melhora, vamos dizer dessa forma, atrasada, ou perdem muito tempo, às vezes, buscando atalhos, ou fazendo tratamentos que estão incompletos, ou muitas vezes buscam profissionais que não estão preparados para lidar com a fibromialgia, né? Hoje existem ótimos reumatologistas que têm muita eficiência no tratamento da fibromialgia, médicos da dor também, alguns psicólogos, alguns fisioterapeutas. Então, o tratamento multidisciplinar ele é fundamental para quem tem fibromialgia. Feita essa primeira abertura, eu vou agora começar a ler aqui as perguntas que a doutora Marcela enviou e vou responder para vocês, porque eu até conversei com ela, né? É interessante que ela enviasse algumas perguntas, talvez ela coletou com alguns de vocês, que é para que eu pudesse trazer a minha visão ali sobre esses pontos, esses aspectos específicos, para que seja mais interessante para vocês. Então, deixa eu abrir aqui as perguntas e nós vamos lá começar a responder cada uma delas, tá? A primeira é: por que pessoas com fibromialgia sentem tanto cansaço? Bom, essa é uma pergunta complexa, mas vamos tentar estruturar da seguinte forma. Como eu falei antes, as pessoas que têm fibromialgia, ela tem diversas áreas da sua vida afetada, né? Diversos sinais, sintomas também estão presentes. E muitas vezes a pessoa que tem fibromialgia, ela está sentindo um quadro de dor muito elevado. E devido a esse quadro de dor, acaba atrapalhando no sono também dessa pessoa. Então a pessoa tem um sono muito picado durante a noite, ou muitas vezes a pessoa tem dificuldades para dormir em decorrência do nível de dor que está muito alto. Isso faz com que no dia seguinte a pessoa também não teve um sono reparador.
Um outro fator que eu percebo muito frequente que está relacionado à fadiga, que a pessoa que tem fibromialgia são pessoas que têm muita ansiedade, né? Algumas pessoas têm fibromialgia e têm um grau de ansiedade muito elevado e não tratam adequadamente. Isso faz com que a pessoa esteja constantemente pensando na dor, nos problemas, no futuro, se vai conseguir melhorar. Muitas vezes ansiedades relacionadas a questões do dia a dia que faz com que essa mente não pare, fique constantemente trabalhando, né? E que muitas vezes a pessoa está sentada ali, está com o corpo parado, mas a mente, isso gera também uma fadiga muito grande no organismo. Existem outros fatores também que estão relacionados à fadiga, muitas vezes, por exemplo, uma questão física, em decorrência do medo do movimento causado pela dor, muitas vezes as pessoas ficam longos períodos ali com baixo movimento, muito tempo paradas. Isso muitas vezes causa também quando isso se prolonga por muito tempo, as pessoas muitas vezes vão perdendo também o tônus muscular. Algumas pessoas que têm fibromialgia por muitos anos também, já numa idade mais avançada, acabam tendo também uma perda muscular muito grande. Por isso que, como eu falei antes, o tratamento multidisciplinar ele é fundamental, porque a medicação vai ajudar, que o médico vai prescrever. Alguns pacientes vão precisar de terapia. É recomendado a todos os pacientes que têm fibromialgia atividade física, para que a pessoa possa ter uma melhora de forma global. Vamos agora à segunda pergunta, né? A fibromialgia pode causar insônia? Essa segunda pergunta ela está um pouco próxima ali daquela primeira pergunta, né? Dois fatores são muito presentes que eu percebo na minha prática clínica que estão relacionados a esse sono difícil, a insônia. Um deles é a dor muito elevada, né, na hora de dormir, e o outro está muito relacionado com a questão da ansiedade também. Alguns pacientes têm um quadro depressivo presente também, não são todos, mas esses fatores que estão ocorrendo ali simultaneamente, muitas vezes acabam afetando, né? Por isso que a terapia cognitivo-comportamental ela é tão eficiente para a fibromialgia, dentro da psicologia é a abordagem mais indicada, porque nós vamos trabalhando esses pensamentos que a pessoa tem muitas vezes na hora de dormir para ajudar ela a encontrar esse equilíbrio necessário aos poucos para poder ter um sono de melhor qualidade. A medicação vai ajudar com o nível de dor também, que é para que a pessoa possa conseguir dormir adequadamente. E a terceira pergunta é a pergunta, e essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Fibromialgia tem cura? Né? Eu tenho gravado alguns vídeos sobre esse tema, porque nós temos nos deparado na internet. A internet ela dá alcance, né, para as coisas, e ela dá alcance para coisas boas e coisas ruins. Vocês que são profissionais de saúde sabem que muitas vezes a pessoa, quando recebe um diagnóstico, seja qual for, a primeira coisa que ela faz é buscar a internet, né? E infelizmente existem pessoas que propagam na internet que existe cura para fibromialgia através do protocolo A, B, C, que só ela faz, muitas vezes através do chá do não sei o que, do óleo do não sei o que. Gente, infelizmente, até o momento que se sabe é que não existe cura para fibromialgia. Fibromialgia tem tratamento e controle. O que é o controle? O controle, muitas vezes, é você sair daquela vida que você tem crises constantemente e começar a ter mais períodos em que você está bem e em alguns momentos você vai ter crise, né? E às vezes é muito difícil para o paciente entender isso, ouvir isso. E aí isso acaba abrindo margem para os golpistas ficarem oferecendo coisas para as pessoas que não é verdade, né? Você pode hoje entrar no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia e conversando com qualquer médico, você vai ver que fibromialgia não tem cura, infelizmente, mas tem controle e as pessoas devem buscar esse controle para que possam ter uma vida o mais próxima do normal, né? Eu já atendi pacientes que atingiram um estágio de controle relativamente rápido, outras pessoas demoram um pouco mais, mas o caminho de cada um é individual e esse caminho ele passa pelo tratamento multidisciplinar. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre ansiedade e depressão, né?
a nossa próxima pergunta. Ansiedade e depressão têm relação com fibromialgia? Eu já toquei um pouco nesse assunto no início, mas a primeira questão de se dizer é que fibromialgia não é emocional. Fibromialgia, ela é uma doença, uma síndrome ali que afeta o sistema nervoso, a percepção de dor das pessoas, afeta outras questões também, mas ela é uma questão física, contudo, que sofre uma grande influência da questão emocional, e agora eu vou explicar para vocês o porquê. O meu trabalho de conclusão da minha especialização em dor foi a relação entre depressão e dor, né? E esse é um tema muito pouco explorado pelas pessoas. E nessa caminhada eu também vi muita coisa sobre ansiedade, depois a minha prática clínica também me mostra muito isso diariamente. O que que acontece? Pacientes que têm dor crônica acabam tendo uma mudança na percepção dessa dor e às vezes até uma intensificação desse quadro de dor em decorrência da ansiedade. Então, pessoas que têm dor crônica, seja fibromialgia ou outra patologia, quando são muito ansiosas, muitas vezes esse nível de dor ele fica muito exacerbado, mais até do que deveria em decorrência da lesão ou do problema. Então, pessoas que têm uma dor crônica, elas têm que ter um controle da ansiedade muito bem feito, muito bem acompanhado para que elas possam, para que elas não estejam intensificando esse quadro de dor em decorrência da ansiedade. E quando isso acontece, acaba criando um ciclo disfuncional, onde a ansiedade intensifica a dor e as pessoas começam a ficar ansiosas porque estão sentindo dor. Começa a fazer aquela questão de ficar, será que eu vou sentir dor mais tarde? Será que eu vou estar bem para sair? Então, todo o quadro ele acaba criando uma questão de ansiedade intensifica a dor intensifica a ansiedade, e aí muitas vezes a medicação vai ajudar, a terapia vai ajudar em todo esse processo. Já a depressão, ela é muito presente também em pacientes que sofrem com dor crônica, porque em decorrência do processo de adoecimento que é muito típico no quadro de fibromialgia, você percebe que existe uma perda, uma série de perdas na vida dessa pessoa. Essa pessoa, muitas vezes, ela se reconhece como uma pessoa que está constantemente ajudando outras pessoas, está constantemente trabalhando, uma pessoa superativa, e de uma hora para outra começa a sentir uma dor inexplicável. E daqui a pouco essa dor ela começa a atrapalhar a rotina, daqui a pouco começa a atrapalhar a vida laboral, daqui a pouco começa a atrapalhar os relacionamentos, a vida social. Então, existe uma série de perdas nesse processo de adoecimento que vão, muitas vezes, levando a pessoa a um processo depressivo. Outra questão importante é lidar com uma doença que não tem cura, né? E isso é muito impactante. Então, existe sim uma relação entre ansiedade, depressão e fibromialgia, e é uma coisa que é muito comum. Não acontece com todos os pacientes, mas aqueles que têm ansiedade e depressão, é altamente recomendado fazer um tratamento adequado para poder melhorar seu quadro de dor, restabelecer sua qualidade de vida e voltar ter a vida mais normal possível dentro daquele contexto. Aqui temos uma outra pergunta, né? Deixa eu pegar uma água. Quais fatores podem desencadear a fibromialgia? Já até gravei um vídeo sobre isso no YouTube. E existe uma questão muito comum entre as pessoas quando descobrem que tem fibromialgia, tentar entender o porquê que elas desenvolveram a fibromialgia. Bom, a primeira coisa é dizer que assim, é muito difícil alguém dizer assim, a sua fibromialgia é por causa disso. Então, assim, é bem complicado fazer esse tipo de afirmação. Mas a própria literatura médica e a prática clínica, eu vejo que está bastante alinhado ao que tem realmente escrito, aos artigos, aos livros, que é a fibromialgia, ela pode acontecer por diversos fatores, é multifatorial. Muitas vezes acontece por um fator genético. É muito comum você perceber
em uma família onde tem várias pessoas com fibromialgia, né? A avó, a mãe, às vezes a tia, a neta. E o fator genético é um fator importante, mas não é porque alguém na sua família tem fibromialgia que você vai ter fibromialgia. Também não é uma sentença de que isso vá acontecer com você, né? Um outro fator muito importante são traumas físicos e emocionais, né? Existe na literatura e eu vejo isso com muita frequência. Pessoas que vivenciaram questões emocionais como abuso, uma infância muito difícil, pessoas que viveram traumas, estresse muito grande durante a vida, uma preocupação muito grande com as coisas, uma necessidade de controlar as coisas que não temos controle, né? E é muito frequente se deparar com pacientes que têm esse quadro, né? Outras pessoas foi após um processo cirúrgico, após um acidente, né? Então, gente, os fatores que desencadeiam a fibromialgia são multifatoriais, né? E que vão aí desde fatores genéticos, a qualidade de vida, a questão de traumas. Então, realmente é bem complexo. Mas mais importante do que descobrir o porquê a pessoa tem fibromialgia é focar no tratamento. Eu sempre falo isso, né? Nós temos que focar aqui no que pode ser feito, naquilo que dá para trabalhar, né? Então, vamos ver aqui a próxima pergunta. Por que fibromialgia é mais comum em mulheres? Essa é uma pergunta que me intrigou durante um tempo, quando eu comecei a ler sobre fibromialgia, comecei a estudar sobre fibromialgia, e com o tempo, na prática clínica, algumas coisas foram me chamando a atenção. Realmente, cerca de 90% das pessoas que têm diagnóstico de fibromialgia são mulheres. Mas será que não existe também, gente, um grande número de homens com fibromialgia que não são diagnosticados? Todos nós, profissionais de saúde, sabemos que muito da saúde do homem às vezes é negligenciada por ele mesmo. As mulheres têm uma tendência de se cuidar muito mais. Então, sim, existe aí uma questão que existe um número muito grande de mulheres com fibromialgia, mas eu acredito também que existe um grande número de homens não diagnosticados com fibromialgia, tá bom? A outra pergunta é, né? Frio e mudanças climáticas influenciam nas dores? Com certeza, com certeza. Eu atendo pacientes de todos os estados brasileiros, atendo pacientes dos Estados Unidos, já atendi pacientes do Japão, da França, Hungria, Espanha, já tive vários pacientes da Espanha. Então, aí nesse universo geográfico existe uma diversidade de clima muito grande. E o relato que eu vejo é que muitas vezes a temperatura mais quente, ela influencia muito na fadiga do paciente. São relatos muito comuns que eu vejo. E muitas vezes a temperatura mais fria intensifica também o quadro de dor. Isso varia de pessoa para pessoa, mas vai mais ou menos nessa direção. A próxima pergunta é: qual o melhor tipo de exercício físico para quem tem fibromialgia? Pessoal, essa é uma pergunta tão comum, eu recebo isso com uma frequência tão grande, e é meio que como a pessoa perguntar assim: qual é o melhor remédio para fibromialgia? Qual a melhor terapia para fibromialgia? O que eu devo pensar se eu tenho fibromialgia? Cada paciente é único, cada paciente tem sua própria realidade, sua própria necessidade. E nessa jornada do processo de adoecimento e recuperação, cada paciente está em um momento, cada paciente está caminhando nessa jornada em um determinado quilômetro, vamos dizer dessa forma. Tem pessoas que estão começando o tratamento, tem pessoas que a coisa já está mais controlada. Tem pessoas que têm uma compreensão física diferente das outras, uma capacidade de mobilidade. Então, pessoal, o melhor medicamento, o melhor exercício, a melhor forma de trabalhar sua mente é aquela que o profissional de saúde que está te acompanhando vai te ajudar, vai te orientar. Por quê? Aquilo que serve para uma pessoa muitas vezes não serve para outra, né? Então a pessoa fala assim: agachamento é muito bom para fibromialgia. Às vezes a outra pessoa vai piorar com isso,
né? A caminhada é muito bom, dança é muito bom. Então, assim, eu não sou profissional de educação física, mas já fiz várias lives com um profissional bastante competente e ele sempre falava isso. Já fiz várias lives com médicos, especialistas em dor, reumatologista. A medicação também tem uma linha ali de medicamentos, mas cada paciente é uma dosagem, cada paciente vai ter suas próprias necessidades. Então, a coisa caminha um pouco nessa direção. Tratamento multidisciplinar e sob medida, né? Eu acho que é o que funciona mais para pacientes com dor crônica. A nossa próxima pergunta é: fibromialgia pode causar perda de memória e dificuldade de concentração? Isso é uma coisa que eu observo com muita frequência, essa dificuldade de concentração e pequenos lapsos de memória. E muitas vezes isso acontece não só por causa da fibromialgia, mas por tudo que acontece no processo de adoecimento. Pessoas, até nós que não temos fibromialgia, uma noite de sono muito mal dormida faz com que a gente fique um pouco confuso no outro dia, não é verdade? Então, noites de sono mal dormida, quadros de dor muito intensos continuados, muitas vezes uma ansiedade muito exacerbada. Quantas vezes a pessoa que... Eu já atendi pacientes que, mas eu tenho uma memória muito ruim, uma capacidade de concentração muito ruim por causa da fibro. E não era por causa do nível de ansiedade muito exacerbado. Então, é uma coisa que precisa ser vista, precisa ser avaliada, né? Se tiver algo muito fora da curva ali, ser encaminhado ali para uma avaliação de um neurologista e tudo mais, mas é mais ou menos por aí nessa direção. Olha, a outra pergunta ela tem um pouco relação com essa anterior, né? Que a névoa mental que muitas pessoas chamam de fibrofog, né? Que é aquela questão ali onde a pessoa fica um pouco com dificuldade de raciocínio, com algumas percepções levemente alteradas, muitas vezes a memória um pouco falha, né? E em decorrência desses fatores já descritos anteriormente, né? A próxima pergunta é: a fibromialgia pode afetar o relacionamento e vida social? Gente, infelizmente, quase sempre afeta. Uma das coisas que causa mais sofrimento, talvez até mais do que a dor, e olha que a dor é terrível, é a incompreensão das pessoas. A pessoa que tem fibromialgia, ela sofre demais com isso. Muitas vezes ela é julgada como preguiçosa, ela é julgada como uma pessoa que relapsa, é julgada como uma pessoa que tem má vontade de fazer as coisas, mas geralmente isso acontece porque a dor da fibromialgia ela é invisível aos olhos de quem não sente, infelizmente. Quando você vê uma pessoa atropelada, que vê a perna dela quebrada, o sangue escorrendo, todo mundo que está ao redor vai ter uma sensibilidade muito maior de perceber que ali é algo muito grave, que a pessoa está num quadro de sofrimento muito grave. Mas a fibromialgia tem essa característica, né? Por ser uma dor que não deixa marcas pelo corpo, isso gera uma desconfiança, isso gera uma cobrança muito grande. E isso começa, de certa forma, a afetar os relacionamentos, né? A pessoa está sendo constantemente questionada, está sendo constantemente julgada, né? Muitas vezes também afeta a dinâmica da sua capacidade de fazer as coisas em casa, e isso gera muito autocobrança também. Existe muitas vezes uma redução significativa na libido, que é muito comum em decorrência de um quadro de dor exacerbado. Então, sim, afeta muito a questão social, afeta também muito a questão familiar e laboral. E muitas vezes na terapia eu vou trabalhando com as pacientes o resgate dessas áreas da vida ali com estratégias de enfrentamento e tem ajudado bastante. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Como a psicoterapia pode ajudar pacientes com fibromialgia? Essa é uma pergunta maravilhosa. Pacientes que têm fibromialgia, em decorrência de todas essas questões que eu falei, de alterações que acontecem na vida em decorrência do processo de adoecimento, muitas vezes elas começam a desenvolver um quadro de ansiedade muito grande, ou já tinha ansiedade antes da fibromialgia, que piora depois da fibromialgia. Muitas vezes, em decorrência de todas essas perdas que a pessoa vem vivendo, um quadro de depressão acaba se instalando também. Isso faz com que a pessoa
comece a viver de uma forma muito difícil, né? E aí a dificuldade de lidar com seus próprios pensamentos, de lidar com o processo de adoecimento, de lidar com a relação com as outras pessoas, isso faz com que diversas disfuncionalidades venham surgindo nas dinâmicas de relação e nos próprios sentimentos, né? Quando eu era estudante, a minha maior preocupação era conseguir trazer um resultado efetivo para os meus pacientes. E na área de saúde isso é tão complexo, né? A gente só pode fazer o melhor possível. E quando eu decidi trabalhar com dor, eu fui buscar a abordagem da psicologia, que mais tinha artigos, de trazer resultados significativos, e aí eu encontrei a terapia cognitivo-comportamental. Por isso ela é tão indicada pelos médicos, né, para pacientes com dores. E eu percebo que ela é muito efetiva, né? Muitas vezes nós vamos identificar essas disfuncionalidades, nós vamos começar a desenvolver estratégias de enfrentamento com o paciente, trabalhar a ressignificação de certos pensamentos e sentimentos, mostrar para ele que existem caminhos, sim, existem caminhos para lidar com todas aquelas situações que ele vem passando. Então, isso começa a trazer um fôlego, né? Começa a trazer um pouco de esperança para a pessoa de que a vida não vai ser daquele jeito o tempo todo, apesar de fibromialgia não ter cura. A próxima pergunta: quais medicamentos costumam ser usados no tratamento? A parte farmacológica, eu quase nunca falo na internet, nem falo com os meus pacientes, porque essa é uma competência do médico, né? Quando alguém me pergunta assim, duloxetina é bom? Eu falo, olha, conversa com o seu médico. O médico, ele é o profissional que tem competência para essa parte farmacológica, né? Mas assim, o que eu percebo muito comuns, eu tenho muitos reumatologistas, parceiros e médicos da dor de outros estados que me enviam pacientes online, que nós fazemos tratamento interdisciplinar. Muitos médicos trabalham com duas linhas, né? As medicações ali de uso periódico, muitas vezes duloxetina, pregabalina, e as medicações de SOS, para que as pessoas utilizem no momento das crises. Mas é uma área que eu procuro não entrar muito e deixo realmente, eu sempre oriento, converso com o seu médico e tal. Então, mas basicamente vai nesse caminho aí. A próxima pergunta é: terapias alternativas ajudam? Quais? Quando as pessoas falam terapias alternativas, hoje nós vemos aí que até o SUS acabou inserindo algumas terapias alternativas aí. Existem tantas controvérsias em relação a isso e não quero entrar nessa seara, mas o que eu sei que ajuda bastante na questão da fibromialgia, de verdade, são além da parte farmacológica, é, terapia cognitivo-comportamental, atividade física. Alguns pacientes eles se beneficiam muito da acupuntura. É, Existe agora, eu tenho visto uma tendência também da neuroestimulação, né? Mas tem muita coisa que não ajuda, de verdade. Tem muita coisa sendo oferecida aí por profissionais, por médicos, por fisioterapeutas, porque realmente aquela história de soroterapia, não sei o que, da luz quântica, da energia. E assim, gente, eu sei que vocês podem estar rindo agora, mas infelizmente muita gente cai nisso e é triste, né? Eu costumo dizer assim que é uma atividade, é um comportamento quase criminoso de quem faz isso, porque você pega uma pessoa que já está destroçada ali e vai fazer um negócio que sabidamente não vai ajudar. Aquela pessoa muitas vezes ela vai piorar um quadro depressivo, porque ela começa a entrar numa de tudo que eu tento, nada resolve, ninguém pode me ajudar, ninguém é capaz de reduzir meu quadro de dor. E a gente sabe que a dor tem tratamento, a fibromialgia tem tratamento, existem médicos intervencionistas da dor fantásticos, existem reumatologistas maravilhosos, né? E assim, geralmente essas coisas erradas acontecem, realmente não é nem por parte de profissionais, vamos dizer dessa forma. São terapeutas quânticos, energéticos aí que, então assim, eu falo sempre para as pessoas: faça o básico primeiro, faça o básico, foca
naquilo que é o básico. Tem muita gente que quer fazer coisas mirabolantes para tentar melhorar, mas não está fazendo o básico. E o básico é um tripé muito simples. Esteja acompanhada de um bom médico, faça uso das medicações conforme ele prescreve. O segundo é, atividade física não é opcional, infelizmente. Eu sei que a pessoa está sentindo dor, mas fazer exercício é fundamental para quem tem fibromialgia. E faz uma avaliação psicológica com um psicólogo preparado para ver se a terapia você precisa, se a terapia pode te ajudar. Eu já avaliei pacientes que não precisavam de terapia e no término da avaliação eu falei, ó, você não precisa de terapia. Eu só atendo realmente paciente que precisa. Não tem necessidade de ficar atendendo um paciente que não precisa. Então, fazendo essas três coisas, a grande maioria melhora. Lógico, tem pessoas que têm fibromialgia e tem outras questões, né? E aí vai se buscar outras abordagens, mas tudo tem tratamento, tá bom? Vamos a outra pergunta. Sono ruim piora a fibromialgia? Com toda certeza. Um sono reparador, ele é um termômetro, um sono adequado, ele é um termômetro muitas vezes da sua situação de saúde, da tua condição psíquica. E isso eu percebo com muita nitidez. Quando o paciente começa a melhorar, o sono começa a melhorar. Quando o sono começa a melhorar, o paciente também começa a melhorar. E existem estratégias de higiene do sono, existem técnicas da terapia cognitivo-comportamental para confrontar os pensamentos na hora de dormir, existem medicações prescritas pelo médico para ajudar você a dormir, atividade física também pode ajudar bastante. Então, existe aí uma gama muito grande de possibilidades para se melhorar esse sono, que é fundamental para ter uma melhora da fibromialgia. Essa pergunta aqui é bem importante. Quais hábitos ajudam a melhorar a qualidade de vida de quem tem fibromialgia? Pessoal, existem algumas questões que elas são muito importantes para a questão tanto física como emocional de quem tem fibromialgia. A primeira delas é você procurar fazer uma atividade física dentro da sua possibilidade, de acordo com o momento que você está vivendo. Eu sei que as pessoas estão sentindo muita dor. Como que eu vou fazer isso? Faça o possível, né? Procurar ter uma vida leve, uma vida com o menor nível de estresse possível. Muitas vezes, pessoas não conseguem melhorar, elas estão num ciclo de dor e sofrimento muito grande, porque elas vivenciam uma vida muito estressante, muito ansiosa. Já atendi dezenas de pacientes que, ao ter uma redução do estresse com o trabalho da terapia, tiveram uma redução significativa no seu quadro de dor, na sua melhora da qualidade de vida. Então, gente, basicamente, atividade física, um bom sono, redução do estresse, hábitos saudáveis indicados para todo mundo. É muito difícil para quem está passando por uma doença crônica e que não tem cura conseguir tudo isso. Às vezes, para quem não tem, é até bem mais fácil, mas é algo que se deve buscar, se deve caminhar nessa direção, né? Fibromialgia pode causar afastamento do trabalho, eu tenho percebido isso com muita frequência. Muitos pacientes que têm fibromialgia, em decorrência da dor, eles precisam, né, ser afastados das suas atividades laborais. Muitas vezes existe indicação dos médicos aí no sentido de redução de carga horária. Agora a fibromialgia sendo reconhecida como PCD, né, ela tem diversas garantias aí que são necessárias. E muitas vezes sim, é necessário afastamento do trabalho, é necessário redução de carga horária, mas isso não é uma regra. Alguns pacientes que têm fibromialgia, que estão em tratamento adequado, que a doença está controlada, a gente tem uma vida muito próxima do normal, muito próxima mesmo. Pessoas com fibromialgia parecem saudáveis, mas sentem dor? Pessoal, essa pergunta ela é muito importante, porque muitas pessoas são julgadas porque elas parecem muito saudáveis para quem olha de fora. Às vezes você vê uma mulher muito bonita, maquiada, cabelo feito, e que está ali tentando, lutando para poder continuar trabalhando, continuar a participar das suas atividades familiares, sociais, mas com um nível de dor que quem está perto não aguentaria gritando. Então, não devemos julgar as pessoas pela aparência, porque
como eu falei anteriormente, a dor da fibromialgia, apesar de não deixar marcas pelo corpo, mas ela é intensa. Então, o relato da pessoa, quando fala assim, eu sinto uma dor de número 5 diariamente, às vezes pode impactar muito quem está perto, mas é verdade, isso acontece com muita frequência. Essa pergunta aqui é muito importante, eu acho que todo mundo devia saber disso, né? Como familiares podem apoiar alguém com fibromialgia? Pessoal, a primeira coisa é não julgar. Não julgue a dor que você não está sentindo. Então, se você consegue fazer isso, você já está ajudando muito. Um outro ponto importante é entender que quem tem fibromialgia tem muitos altos e baixos. A pessoa pode estar bem de manhã e à tarde não estar se sentindo tão bem. A pessoa pode estar ruim de manhã e à noite está se sentindo bem. Isso acontece. Então, às vezes, as pessoas que têm fibromialgia são muito julgadas pelos familiares. Ah, ainda agora você estava fazendo algo, estava boazinha, agora está aí desse jeito. Gente, não é uma escolha. O organismo ele muda de um dia para o outro, ele muda de uma hora para outra, ele muda com a temperatura do ambiente. A pessoa passa a sentir mais dor. Então, a melhor forma de ajudar quem tem fibromialgia, a primeira coisa é não julgar. A segunda é estar disponível, né? É perguntar como que eu posso te ajudar. Cada paciente está vivendo um momento, tem uma própria necessidade. Então, esse diálogo é fundamental. O preconceito contra a fibromialgia ainda existe? Infelizmente, sim. Existe um grande preconceito contra as pessoas que têm fibromialgia e isso piora muito o quadro de quem sofre com a doença. Pessoas que têm fibromialgia já têm que lidar com sono difícil, dores diárias, lutar contra uma doença que o tratamento é extremamente caro e ainda ter que lidar com o preconceito das pessoas. Isso torna essa jornada muito difícil. Eu acho que todos nós devemos levantar uma bandeira contra o preconceito da fibromialgia. Qual a diferença entre fibromialgia e doenças reumáticas? Pessoal, eu vou deixar essa resposta para que um reumatologista possa responder numa outra ocasião para vocês, porque eu conheço pouco de outras doenças reumáticas, né? E aí eu não teria conhecimento para fazer essa relação. Fibromialgia pode causar crises? Com toda certeza, com toda certeza. Tem pessoas que vivem em crise de fibromialgia, tem pessoas que sentem dor diariamente, tem pessoas que muitas vezes estão em crise há um dia, uma semana, um mês. Existe relato de pessoas que estão há muito tempo em crise, que relatam não ter um dia sem dor. Quando a pessoa começa a fazer um tratamento adequado, ela começa a ter uma redução no nível de dor, começa a entrar num estágio onde ela começa a ter menos crise, depois caminha para que as crises sejam a exceção. A pessoa vai ter uma vida muito próxima do normal e aí depois ela começa em algum momento ou outro, por um fator ambiental, cansaço, um exagero físico, um estresse, ela vai ter uma crise, mas ela se recupera rapidamente quando ela está num processo de controle. Vamos ver aqui como identificar gatilhos que pioram os sintomas. Existem alguns gatilhos físicos e emocionais que são muito fáceis de se identificar. E essa é uma pergunta muito boa para quem tem fibromialgia. Muitos pacientes que têm fibromialgia têm crises de dor e crises da piora do quadro, muitas vezes pelo esforço físico, né? Às vezes a pessoa tem aquela coisa assim, não, eu vou arrumar minha casa aqui tudo de uma vez. E aí ela faz um esforço continuado muito grande e isso muitas vezes gera uma crise de dor. E existem estratégias para continuar fazendo as coisas em casa, mas de uma forma diferente para que você não tenha crise. Falando a questão de um sono muito ruim, uma noite muito difícil, também seja numa crise muitas vezes no dia seguinte. Um outro fator, agora já um fator emocional, ansiedade, gente, gera muita crise. Estresse também gera muita crise nas pessoas que têm fibromialgia. Então, são fatores que constantemente eu tenho trabalhado. Autocobrança. Quantas vezes eu tenho que trabalhar autocobrança com as minhas pacientes, com os novos pacientes?
porque muitas vezes a pessoa já carrega o peso da doença, ela carrega a censura dos familiares, ela carrega o preconceito das pessoas e ainda se cobra demais. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar isso para que a pessoa não precise carregar todas essas coisas, né? Isso ajuda muito. Existe relação entre trauma emocional e fibromialgia? Nós falamos sobre isso no início, mas sendo mais específico, já atendi várias pacientes que, após um divórcio, após a perda de um ente querido, após um abuso, após um evento traumático, foi diagnosticada com fibromialgia pelo médico e de lá para cá vem lutando contra a doença. O que ninguém conta sobre viver com fibromialgia? Nossa, essa é uma pergunta bem profunda, né? Hoje existem tantos grupos de fibromialgia, tantas pessoas reunidas falando do assunto. Eu acho que não é o que ninguém conta, assim, eu não levaria dessa forma. Eu acho que é algo muito importante para se dizer sobre fibromialgia é que a pessoa que melhora, gente, é aquela pessoa que ela está focada naquilo que ela pode fazer, aquilo que está ao alcance dela, dentro da possibilidade dela, né? E ela vai caminhando nessa direção nos passos que lhe é permitido. Uma pessoa que tem poucos recursos financeiros, muitas vezes vai ter dificuldade para fazer. Uma pessoa que tem recursos financeiros maiores, ela vai ter uma facilidade em encontrar bons profissionais. Uma pessoa que tem um ambiente familiar acolhedor, um ambiente familiar que dá apoio, isso muda a vida de quem tem fibromialgia. Então, cada pessoa vive sua realidade, cada pessoa vive a sua jornada, mas o que eu sempre procuro falar para as pessoas, não desista, busque ajuda, busque tratamento adequado e acredite que você pode melhorar. Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês, mesmo que de forma virtual, responder as perguntas de vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, visita o meu Instagram, Guerreiras de Fibra, e lá você vai encontrar vários vídeos, tem o meu WhatsApp lá, e eu fico à disposição de cada um de vocês, caso queira entrar em contato com a gente, agendar um atendimento, indicar um paciente. E tirar uma dúvida também, pode entrar em contato, eu sou super acessível, tá bom? Foi um grande prazer, quero agradecer novamente a doutora Marcela, a todos que participaram da organização desse evento e quem sabe a próxima não conseguimos fazer de forma presencial aí com vocês um bate-papo bem legal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.